Olá, gente querida! Que prazer estar aqui hoje, compartilhando com vocês um pouquinho da minha história no podcast Do Sonho à Conquista Certa. E eu não vim sozinha. Trouxe comigo uma convidada muito especial para que possamos compartilhar as nossas histórias de conquistas, nossas histórias de superações e, claro, de muitas realizações. Então, trago para vocês aqui Jane Catiúcia, minha parceira, e ela também vai dividir conosco esse momento. Seja bem-vinda, Jane. Olá, muito obrigada. É uma emoção muito grande estar aqui para compartilhar esse momento. A gente tem uma linda história, uma linda trajetória aqui dentro e compartilhar com todo mundo vai ser um momento muito enriquecedor. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui. Gente, que maravilha, né? Como é que tudo começou? Esse momento eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. São 20 anos como gerente de negócios Natura e agora também Avon. Uma trajetória com muitas histórias, com muitos desafios, mas claro, também com muitas conquistas. Quando eu lembro, Jane, quando tudo começou, há 20 anos, comecei meu setor do zero, né? Setor Tambaqui, que hoje é Tambaqui, começamos do zero. A minha primeira consultora foi a minha mãe, olha só. E hoje já tenho mais de 3.000 consultores Natura e Avon. Já também lembro da história quando, naquela época, quando eu iniciei, após 3 anos mais ou menos, a Natura me deu o desafio de fazer a gestão do oeste do Pará, mais 6 cidades. E aí, quantas histórias nesse período? Quantas histórias. Mas, Jane, me conta aí, como foi o seu começo? Nossa, Savana, que lindo toda essa construção. Ouvir você, como eu sempre falo, você é uma inspiração. Você é a minha inspiração, né? Quando eu comecei em 2007, nem tudo são flores, né? Lembra quando eu fui lá no seu escritório para fazer o meu cadastro e me tornar uma consultora de beleza natura? A Jane não era o que a Jane é hoje. A Jane era tímida, não gostava de conversar, não gostava de olhar nos olhos, o que é muito importante. Mas cheguei lá e não tive empatia, né? Não tivemos de cara, não tivemos aquela empatia. Por quê? Eu digo, não quero esta mulher autoritária na minha vida, porque a Jane era retraída. Então, no primeiro momento, eu não consegui fazer o meu cadastro. Mas voltei lá depois, determinada a mudar a Jane que era. E aí, quando eu me abri para conhecer a pessoa maravilhosa que você é, nossa, eu fui me apaixonando cada vez mais pela marca, pelo meu desenvolvimento. Eu fui vendo oportunidades de desenvolvimento incríveis. Então, assim, de 2007 me comecei como consultora. Foi trilhando um caminho que eu fui me apaixonando todos os dias pelo meu desenvolvimento e olhando para você como você geria, como você fazia a gestão do desenvolvimento de cada pessoa. E cada vez mais eu ia me apaixonando por pessoas e por vendas, porque a gente, aqui dentro da empresa, a gente tem que ser apaixonado por pessoas e por vendas. Então, assim, você deu um pontapé primordial na Jane para estar aqui compartilhando com você essa história de sucesso. Nossa, e eu fico muito lisonjeada, eu fico muito feliz, né, em poder realmente, junto com você, conseguir fazer com que você olhasse essa oportunidade tão grande. E, gente, o que acontece? Para ser uma consultora de beleza, é um negócio, né, Jane? Não dá para ir fazer um teste. Então, na primeira entrevista, a gente sempre deixa muito claro a grande oportunidade que você que está chegando terá como uma consultora de beleza. E isso assustou um pouquinho a Jane, gente, olha Isso. só, assustou um pouquinho. Porque era muito tímida, né? Quando eu perguntei para ela, mas você já trabalha com vendas? Ela disse, não tenho experiência. E aí, realmente, ela ficou assustada. Mas que bom que você, acho que é o ponto crucial desse nosso bate-papo, o ponto de partida é você entender e acreditar no seu Você se potencial. permitir. Seria você se permitir. No primeiro contato, eu não me permiti, mas era o meu propósito trabalhar com isso. Então, quando eu me permiti, eu me desafiei a conhecer a grandiosidade da marca, do propósito, nossa, aí eu desabrochei.
Isso é muito maravilhoso. E, gente, olha que bacana. A Jane começou em 2007 como consultora, né? Naquela época eu fazia cadastro. Hoje já não faço mais. A gente tem um time de líderes, inclusive super, são profissionais, super competentes e super reconhecidas. Então, naquela época eu trabalhava sozinha, fiz o cadastro da Jane e após 2 anos, a Jane viria a ser uma líder de negócio. Mas, para isso, para que ela pudesse entender e também saber dessa oportunidade, a Jane foi uma consultora muito presente. Isso é um ponto muito importante. Estar presente nos momentos com a sua gerente de negócio, no momento dos nossos eventos, estar presente com as suas líderes, né? Isso faz total diferença para que você saiba das grandes oportunidades. E aí, Jane, conta aqui para quem está nos assistindo, como é que foi que você soube da oportunidade, porque você era somente consultora, Sim. né? Só fazia a venda dos nossos produtos. Mas, após 2 anos, teve a oportunidade de se tornar uma líder de negócio. Então, quando eu comecei na minha atividade de consultoria, eu participava de todas as reuniões. Na época tínhamos reuniões, né, por ciclos, ciclais. Então, todas as reuniões, eu era a primeira lá da fileira, olhando Verdade. todo o conhecimento que você sempre trouxe, Savana, porque você é uma pessoa que sempre traz conhecimento. Então, na época, eu busquei os conhecimentos, fazia todos os treinamentos que a empresa, a Natura e Avon é uma empresa que disponibiliza muitos treinamentos. E eu sempre busquei me capacitar, porque a chave do sucesso, sim, é a determinação. Mas você se capacitar, você está preparado para voar. Então, Faz a diferença, faz né? total diferença. Então, eu comecei a me capacitar e, a partir daí, eu assistindo aos treinamentos, olhando você, desenvolvendo tudo, eu descobri, em um dos eventos veio o convite, né, que você estava recrutando novas líderes de negócios. E eu me imaginei ali sentada na plateia, na frente, né, porque é muito importante. Eu digo, nossa, eu quero isso para minha vida. A Jane que está se tornando hoje, ela está preparada para levar isso para outras pessoas, para levar propósito, para levar essa transformação, porque eu estava me transformando. Verdade. Então, eu estava me sentindo preparada para ir transformar outras pessoas. E aí gerou, eu já apaixonada pela marca, como sempre, todos os dias, estava me apaixonando pela liderança. E aí foi quando eu cheguei até você para me apresentar como uma candidata para a liderança, para me tornar uma líder de negócios na Natura e Avon. E é uma linda trajetória, né? Aí, né, Savana? Desde então, a gente está numa linda trajetória. Verdade. E olha só, já deixo aqui, gente, parabéns para Jane, porque assim, tudo é um ponto de partida, é você olhar a oportunidade. Então, a Jane começou como consultora, ela fazia consultoria, que era a venda dos nossos produtos Natura, na época só era Natura, e frequentava. Quando ela soube da oportunidade de ter algo a mais, de crescer um pouquinho mais profissionalmente, ela se desafiou mesmo. Deixa eu contar para vocês uma curiosidade sobre essa moça, essa mulher tão maravilhosa. Na época, ela era uma jovem, muito tímida, como ela disse, pouco abria a boca. E ela me falou que tinha essa vontade de se tornar líder, né, de fazer parte do meu time. Fiz uma entrevista com a Jane. Eu falei, nossa, ela tem potencial. Por que ela tem potencial? Porque ela é uma pessoa que ela está aberta ao novo. Ela é uma pessoa que ela busca o seu desenvolvimento. Mas ela tem aí um gap, vamos colocar assim, que era o quê? Era timidez. Falava pouco, né? Tinha vergonha. Mas isso pode ser o quê, gente? Isso pode ser trabalhado e desenvolvido. Mas para isso, né, Jane, como você colocou, precisa você querer, precisa Isso. você se permitir. Isso. Porque não adianta somente eu querer, né? É preciso que você queira. Então, a partir dali, eu realmente confiei, acreditei, mesmo ela sendo tímida, a gente sempre tem que olhar o que tem além, né? Então, eu acreditei, porque ela estava sempre em busca. Ela era uma consultora muito presente, ela se capacitava. E aí ela entrou, fiz o processo com ela. Então, contratei ela para fazer parte do meu time. Gente, isso vai fazer 16 anos. E tem mais, viu? Aguardem até o final, porque ela vai revelar aonde ela chegou. É maravilhoso.
Jane, então, parabéns. E aí, claro, você vem para se tornar a líder de negócio. E aí começa um novo desafio, né? Sim. Que é justamente, agora você tem um grupo de consultores de beleza para que você possa fazer a gestão, para que você possa incentivar, para que você possa inspirar, porque a grande maioria são de mulheres. E aí, Jane, como é que aquela menina tão tímida conseguiu fazer toda essa trajetória? Como você disse, eu sou uma pessoa muito aberta aos desafios, né? Falou em desafio, é comigo. Vamos lá. A gente tem receio, claro que somos seres humanos, temos os nossos receios, as nossas limitações, mas eu nunca permiti que as limitações me paralisassem, porque eu tinha sonhos e eu tenho sonhos a realizar. E eu realizei e tenho realizado muitos sonhos aqui dentro. Continuei meu processo como consultora, sempre, né? Porque para ser uma líder, você tem que ser uma consultora. Então, continuei realizando minhas vendas sempre com paixão pela venda, sempre com paixão por produtos, né? E levando isso, porque eu peguei um grupo com 75 consultoras na época, né? E aí eu fui crescendo esse grupo, buscando crescimento, trazendo novas consultoras, mostrando o quão vantajoso, o quão maravilhoso é você se tornar uma consultora de beleza Natura e Avon, porque a gente tem inúmeras oportunidades aqui. E não é uma empresa que apenas cadastra, não. Eu sempre fui mostrar, porque quando a gente mostra o outro lado da empresa, né, consequentemente, as consultoras também vão se apaixonando. Então, eu fui mostrando para elas que a gente tem um plano de desenvolvimento aqui dentro, né, juntamente para as consultoras. Então, na medida que eu ia crescendo, trazendo novas consultoras, novas pessoas para a minha equipe, eu ia mostrando a prosperidade para elas. Então, assim, aqui dentro, a prosperidade não é só para gerente, não é só para líder, a gente leva a prosperidade para as consultoras também. E isso foi o grande diferencial para que eu pudesse crescer. Cheguei a 415 consultoras. E consultores, tem homens também. Tem homens bastante desenvolvidos dentro dessa atividade, porque viram essa grande oportunidade. E aí, nesse período de desenvolvimento, eu pude conquistar a minha casa, com o meu trabalho, juntamente com o meu esposo, a minha casa. Eu pude conquistar um carro novo, porque Jane, vamos já chegar. Vou dar um corte aqui na Jane, porque tem um detalhe aí nessa conquista. A gente vai já falar sobre ela. Então, pude fazer inúmeras conquistas. Claro que a gente tem um caminho sendo trilhado ali dentro. Mas o que eu quero deixar claro aqui, gente, olha a oportunidade que temos aqui dentro. Uma história eu estou trazendo que é a minha, mas a gente tem várias histórias aqui dentro. Várias histórias de sucesso, é verdade. Mas sabe o que é curioso, Jane? A forma que você está colocando, somos tão apaixonada, né? Que quem está nos escutando pensa assim, nossa, é muito fácil ser gerente, é muito fácil ser uma líder, é muito fácil ser uma consultora. Será que é verdade? E aí você contando, vai passando um filme, né? São 20 anos aqui, 20 anos. Eu lembro que foi uma decisão. Eu trabalhava como pedagoga numa escola aqui em Santarém há quase 5 anos. Tive a oportunidade de participar do processo seletivo para essa vaga de gerente. E Deus me abençoou e eu fiquei contemplada. Não sabia nada, igual a Jane, quando começou. Não sabia nem o que era Natura, eu não sabia qual era o papel. A mesma coisa quando você veio, né? Mas o mais importante é assim, o quanto eu sabia o que eu queria. Eu acho que outro ponto fundamental é você saber o que você quer na sua vida. Eu queria prosperar muito, eu tinha muitos sonhos para realizar. E na área da educação, naquele momento aqui na nossa cidade, na minha visão lá atrás, pode ser que hoje tenha mudado, mas naquela época era muito restrito. Digo, eu tenho muitos sonhos e a função onde eu estou talvez não vá me dar a oportunidade de realizar esses sonhos, né? E quando veio essa oportunidade da Natura, que eu vi tão grandiosa que era, na época, a Natura estava só na América Latina. Hoje a Natura ganhou o mundo. Temos loja em Paris, né? Então hoje a Natura realmente está em 40 países. Então eu vi o quanto aquela empresa poderia me dar a oportunidade de crescer, não só pessoalmente, porque eu já fui como a Jane, tímida,
né, de falar pouco. Lembra no ensino médio, gente? Aí vem um pouquinho das curiosidades, né, um pouquinho das histórias, porque parece que é fácil, mas é o tempo todo você se desafiar, Sim. né, a buscar a sua melhor versão, é o tempo todo você se desafiar a perceber que você pode sim. E eu lembro da Savana. Quem era a Savana lá no ensino médio? Uma moça muito, uma jovem muito tímida, muito parecida com a Jane, talvez por isso tenha me identificado com a Jane quando eu contratei ela como líder, né, em 2007. Eu era muito tímida, eu era calada, eu não tinha realmente muito uma visão do meu potencial. Eu duvidava do meu potencial. E aí, mas eu sabia que eu queria mais. Então eu sempre busquei estudar, sempre busquei ler bons livros, sempre procurei bons conteúdos, sempre procurei também conversar com pessoas que estavam acima de mim, né, um patamar acima de mim. E isso me ajudou muito, muito. Quando eu olho para trás agora, o quanto essas pessoas, nossa, eu não vou falar o nome de ninguém aqui, mas gente, em 20 anos, em 30 anos aí, tem muita gente nesse processo, muita gente que realmente me inspira, que me deu a mão, que fez eu acordar, né, para esse movimento. E quando eu lembra que eu falei para vocês que a Natura me deu o desafio, eu trabalhava só em Santarém. Quando foi em 2009, no ano que que eu te contratei como líder, a Natura me passou o oeste do Pará, mais 6 cidades. Eu falei, meu Deus, Nossa. olha o tamanho do desafio, né? E aí eu lembro que eu tinha que fazer esses eventos nessas cidades, Oriximiná, Juruti, Porto Trombetas. E eu falei, e agora? E o que sempre tem aquelas histórias marcantes? Porque, gente, nada é É fácil. Nada verdade. é fácil, né, Jane? Não mesmo. Mas quando você tem um propósito, quando você acredita no que você faz, quando você acredita no que faz, você tá com um produto, com a marca, você tá no trabalho que você confia, né, em todo o processo, você confia no seu potencial, as dificuldades, eu falo sempre para quem trabalha comigo, que as dificuldades são os degraus. Vai ser um degrau para o seu próximo sucesso, vai ser um Com degrau para a sua certeza. próxima conquista, né? Com Então, que a certeza. gente não possa olhar as dificuldades como algo para te barrar, mas olha para a dificuldade como um degrau. E aí, Jane, contando assim, nossa, são inúmeros desafios. Mas eu lembro de algo que ficou muito marcante na minha vida, nessa minha trajetória de fazer os eventos aqui fora da nossa região. Era evento de Natal. E eu estava grávida do meu segundo filho. Dentro da Natura, gente, eu tive Eu 2 lembro. filhos. Eu lembro dessa fase. Você lembra dessa Lembro. fase, né? Era uma loucura. Eu fazia o evento em Santarém, rapidamente organizava tudo, fazia o evento na sexta ou na quinta em Santarém, chegava no sábado e no domingo, eu tinha que arrumar tudo. Ou domingo ou segunda-feira de manhã cedo, eu já corria para fazer essa região fora, né? Juruti, eu sempre começava de Juruti, depois vinha para Trombetas, Óbidos, Oriximiná. E aí eu indo para Juruti, eu ia numa lancha para Juruti, e essa lancha quebra no meio do Nossa. Amazonas. Meu Deus do céu. E a gente grávida, a grávida é uma pessoa muito sensível, né? E aí eu lembro que essa lancha quebra no meio do Amazonas. Eu com uma barriguinha já assim, pesada, aquela indisposição. E eu falei, Senhor Jesus, o que que eu estou fazendo aqui? Grávida no meio desse rio. Meu Deus, será que é isso que eu quero? Será que vale a pena tudo isso, né? E enfim, aí você passa por aquele momento de aflição, você realmente entra naquela dúvida, naquele questionamento. Mas é muito engraçado que quando você ama, quando você se realiza com o que você faz, é muito engraçado. Esperamos lá mais de 1 hora para ver o resgate e continuei minha viagem para Juruti. Não voltei para Santarém, gente, porque assim, eu falo que a gente tem uma responsabilidade e a gente tem que dar conta dessa responsabilidade. Eu poderia voltar, mas não voltei. Segui, fui para Juruti e no momento que eu estou lá arrumando evento, que eu começo a receber as consultoras, todo aquele meu questionamento, toda aquela minha dúvida, aquela minha angústia, tudo foi esquecido. Eu falei, vale a pena sim, porque eu estou aqui nessa cidade,
trazendo junto com a Natura uma grande oportunidade para que essa consultora possa prosperar, para que essa consultora possa se ver, né? Que eu acho que é um outro ponto tão importante, nós mulheres. A mulher, ela precisa se ver. Ela precisa ver o potencial dela. Ela precisa entender o quanto ela é grandiosa. Às vezes ela se coloca num lugar tão pequeno, né? Então, cada abraço de cada consultora que chegava naquele evento com aquele carinho, nossa, aí eu acabava realmente esquecendo de toda e qualquer situação difícil que eu tinha passado. E Jane, eu tenho certeza absoluta, porque convivemos muito tempo, então eu conheço a sua história de frente para trás, assim como você conhece a minha. E aí, tem alguma história que marcou durante esse período? Porque não é só flores, Não, eu estava temos os obstáculos. ouvindo você compartilhar um pouquinho. A gente temos várias histórias, né? Mas ouvindo você compartilhar e você mostrar o brilho nos olhos, eu me lembrei da minha. Eu me lembrei, não. Me veio a atenção de compartilhar um pouquinho, que nem tudo são flores, realmente. Nesse período que eu estou focada em busca do meu desenvolvimento, passei por grandes percas, né? Então, eu tive grandes percas na minha vida. E aí, o que aconteceu nesse período? Cheguei a perder tudo, né? Eu estava numa construção, num momento de construção, na melhor fase da minha vida, onde eu cheguei a perder bens materiais e onde eu perdi também um bem maior que a gente tem, que eu tive uma filha, e aí, aos 2 anos e 7 meses, ela veio a falecer. Essa foi a pior baixa, o pior momento da minha vida, aonde eu não me senti mais sendo a Jane, né? Aonde eu digo que eu não desci um degrau, eu desci 5 degraus no fundo do poço, eu cheguei ao fundo do poço. Mas o que eu trago para cá? Como a gente está falando, estamos falando de superação, nem tudo são flores. Esse foi o pior momento da minha vida. E aonde eu consegui forças, claro que com a minha família, o apoio da minha família, mas eu digo para todos, e a minha família é ciente do que eu passei, que aqui dentro foi onde eu foquei e eu busquei forças para reconstruir, porque eu perdi o bem maior, que foi a minha filha. Em contrapartida, eu ainda perdi uma casa, que eu tinha um lar. Por conta de divergências familiares, eu acabei optando por deixar para trás para reconstruir a minha história do zero. E aí foi aonde eu me peguei. Lá, no fundo do poço onde eu estava, algo muito forte na minha vida foi você. Porque você sempre enxergou potencial em momentos que eu não enxergava, que eu tinha aquele potencial. Todos nós temos potencial. Todos nós temos um grande potencial. Mas chega momentos da vida que você pensa não ter potencial. Você não enxerga. E quando tem uma pessoa abençoada, iluminada, que chega e te dá a mão, você consegue subir os seus degraus, você consegue vencer suas limitações e se apegar, se apoiar e enxergar, sim, não é o fim. Aqui não é o fim. E eu não quero ficar neste fim. Eu decido novamente buscar me apoiar aqui dentro para focar o meu melhor. Que eu digo que também você sempre tem que dar o seu melhor. Eu estava ferida, magoada por dentro, ferida na alma. Mas eu me apoiei, peguei na sua mão e fui em busca do meu crescimento novamente. E, gente, vocês não têm noção de o quanto esse crescimento foi maravilhoso. Como eu falei anteriormente, a partir daí eu pude conquistar uma casa muito melhor do que a casa que eu deixei para trás. Claro que com muito trabalho, gente, muito trabalho duro, mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que do fundo do poço, a partir da minha determinação, aproveitando as oportunidades daqui de dentro, eu pude conquistar muito além. Porque eu imaginava construir uma casa, um quarto, uma sala, uma cozinha. E telha Brasilite, não menosprezando de forma nenhuma, mas assim, quando a gente fala de outros modelos, claro que isso eleva financeiramente muito. E hoje eu posso dizer que eu tenho uma casa com um conforto muito bom, foi muito maior e melhor do que eu pensei, do que eu imaginei. Hoje tem uma casa
estável, com garagem para 3 carros, 3 banheiros, exageradamente, vamos dizer assim, mas é o que eu quero mostrar, que é possível, que aqui dentro é possível você realizar grandes sonhos, pequenos e grandes sonhos. Então, eu pude realizar essa conquista de ter uma casa confortável, climatizada. Hoje, a gente está na nossa cidade, a gente tem a questão da planta solar, dentro da planta solar. Então, assim, a grandiosidade aqui dentro é maravilhosa. Nossa, Jane, olha, agora eu fiquei até suei frio. De verdade, me emocionei muito, porque você é um exemplo de muita superação. É muita emoção, né? Sim. Muita emoção, gente Fortes do céu. emoções. Fortes emoções. Isso é muito bom. E é muito bom a gente compartilhar, né? A gente fazer esse resgate, a gente olhar lá atrás, Nossa. quem nós éramos e quem nós somos hoje. Isso é maravilhoso, né? E com tudo isso, eu gosto sempre muito de reforçar esse ponto, né? Você precisa saber o que você quer para que você possa escolher os seus caminhos. E aí lá atrás, quando eu estava na educação, eu falava que eu queria muito mais, né? Porque eu queria algo que pudesse realmente, um trabalho que pudesse me proporcionar realizar muito dos meus sonhos. E os meus sonhos, eu falei que sonhar pequeno ou sonhar grande, gente, dá o mesmo trabalho. Então, sonhe grande. Eu acho que é muito importante a gente refletir sobre isso. E um dos meus sonhos, não só da casa própria, que eu acho que é um dos sonhos da maioria dos brasileiros, eu também não tinha, eu morava de aluguel naquela época, queria sim ter a minha casa própria, queria ter sim meu transporte, um bom carro. Mas além disso, isso eu sabia que eu podia conquistar no meu trabalho, né, onde eu estava. Mas eu queria mais. Então, eu tenho vontade de viajar pelo mundo. Gente, amo viajar. A Jane sabe disso. Sei bem. Amo viajar, amo conhecer novos lugares. E um dos meus sonhos de menina sempre foi conhecer Paris, a cidade de luz. E, claro, morando em Santarém, né, uma pessoa tímida, uma pessoa que não tinha muita formação, eu falei, não sei se um dia isso vai ser possível. E quando eu tomo a decisão de sair de onde eu estava há 5 anos na área da educação e começar uma nova jornada, onde eu não sabia o que me esperava, né? Mas eu só tinha certeza que aqui eu teria muito mais oportunidades financeiramente, né, de prosperar mais do que lá. Eu tinha certeza disso. E claro que esse meu sonho eu já realizei. Nossa. Quando eu completei 10 anos de casada, eu lembro que eu falei para o Sandro assim, esse ano, com 10 anos, o nosso presente vai ser uma viagem para Paris. O Sandro, Savana, você tá louca? Não acredito. Eu falei, não, vamos nos organizar, porque aí entra, né, a parte do planejamento, o sonhar, o acreditar, o planejar para realizar. Porque se não tiver, né, toda essa organização, você não consegue. Então, eu consegui, nesse primeiro momento, quando eu fiz 40 anos também, fiz uma outra viagem assim que eu nunca imaginava que eu estaria em Nova York. Já levei meus filhos para mais de 3 vezes para conhecer Orlando, que é o que as crianças adoram, né? Tem esse grande sonho. Então, aqui dentro, a prosperidade ela é muito boa. Por isso que a gente está aqui batendo esse papo, né, Jane? Porque você que está nos ouvindo, venha fazer parte. Esse é o nosso convite, esse é o nosso propósito nesse nosso podcast. E, claro, eu tinha um outro sonho. Quando você é gerente, Jane, você sabe um pouquinho da trajetória, né? Porque eu sei que é um dos seus sonhos também de conquistar, né? A um dia a ver a ser uma gerente também de negócio. Um dos sonhos de uma gerente é ser um destaque Brasil. E eu tinha muito latente esse sonho também. Eu comecei com os meus sonhos pessoais e depois a gente vai tendo os nossos sonhos profissionais. E como gerente, a gente quer ser gerente de mercado, a gente quer ser gerente Brasil. E hoje, com 20 anos de história, eu tenho essa felicidade de dizer sim, que eu já fui gerente de mercado algumas vezes, já fui algumas vezes também gerente Brasil. Então, eu sou muito feliz aqui mesmo. E, Jane, agora me diga,
Eu falei um pouquinho das minhas conquistas, dos meus sonhos. E eu sei também que você tem. Compartilha conosco aí que sonhos você tinha, que conquista que você já teve. Nossa, Savana, quando eu digo que aqui dentro a gente trabalha com propósito, é porque assim, pessoas inspiram pessoas. E como eu falei, lá na minha trajetória, eu sempre me inspirei em você. Então, assim, você adora viajar e aí eu vou buscar um pouquinho mais atrás. Porque a gente tem isso eu falo por mim, mas eu sei que é do ser humano. Eu fui criada com a minha avó e aonde eu falava, e assim, a gente tinha uma vida financeira um pouco pesada, né? Criada com vó, aposentada. Então a gente não tinha os benefícios que hoje a gente tem. E quando eu falava para ela que eu não queria mais andar de ônibus, quando eu começasse a trabalhar, eu ia comprar um carro para mim. Eu ia fazer viagens de avião, que eu tinha sonho de andar de avião. Ela dizia: minha filha, são sonhos tão distantes para a nossa realidade. Né? Tão grandes, né? Tão grandes. Sonhar não é proibido, mas você está sonhando com algo muito... Não era por mal que ela falava, porque era a realidade que ela vivia naquele momento, né? Era a realidade dela e ela achava que era algo real. E eu falava para ela: não me conformo com isso. Tá certo. Eu sei que eu tenho algo a conquistar e a senhora vai ver que eu vou conquistar. Então, quando eu conheci você, que você começou a me inspirar e eu comecei a conhecer dentro, a liberar a Jane, que tinha potencial, que tem potencial, eu fiz viagem também, com direito aí com meu esposo, com tudo que você colocou, com planejamento, com direcionamento, focada no meu trabalho. Fui para Fortaleza aproveitar, fui comemorar 17 anos de casada. Olha que lindo. Com tudo que um casal merece. Profissionalmente, eu também tenho os desejos profissionais. Isso é importante, né, Jane? Lógico. Esse é só um dos desejos que eu realizei, que foi viagens. E eu ainda quero eu pretendo chegar em Paris também. Opa, vamos juntas. Vamos juntas. Mas profissionalmente, aqui a gente tem uma trilha de sucesso. A consultora tem a trilha do sucesso e eu cheguei como consultora na trilha do sucesso, né? E cheguei como liderança. A gente tem toda líder deseja se tornar uma líder diamante. Isso é importante. Que é o ápice do seu desenvolvimento. Se tornar uma líder diamante, onde ela conquista um valor, né? Um valor considerado. Bem considerado. Na minha época, eu posso falar valor? Acho que Posso, não. Né? Não, acho né? que não. Melhor não, deixa não. ela curiosa. Deixa elas curiosas. Que elas possam nos procurar. Mas aí saber. eu vou falar porque vão ter uma dimensão, mais ou menos. Esse valor, ele me possibilitou a realizar o sonho que eu queria. Eu já tinha um carro, já tinha deixado de andar de ônibus. Mas não era um carro dos meus sonhos. Foi além do carro dos meus sonhos. Porque eu pude chegar na concessionária e sair com o Jeep Renegade. Carro zero. Carro zero, Jeep Renegade. Nossa, olha o tamanho desse benefício eu de ser diamante, né? Das minhas conquistas, que era me tornar uma líder diamante. Aí a gente volta novamente. Nem tudo são flores. Nem tudo. Eu cheguei ao nível diamante aqui e a gente tem o caminho do sucesso. E em um determinado momento eu baixei de nível, me tornando uma líder ouro. Permaneci como líder ouro por 2 períodos. Não conformada. Mas o que aconteceu? Eu, mais uma vez, regredi, me tornando uma líder prata. Eita. Mais inconformada eu fiquei. Eu estava ali, traçando um caminho e sempre olhando para mim e dizia: Jane, eu estou aqui nesse momento, neste determinado momento, porque em algum momento houve uma falha de planejamento, mas esse lugar não me pertence. Nossa. E aqui eu não vou ficar. Isso é forte, Jane. Isso eu trouxe para mim, para minha vida, para minha vivência. Aqui eu não vou ficar, o meu lugar não é esse. A Savana já me mostrou lá no passado que eu tenho potencial. E ela reafirma todas as vezes. Então, eu tenho potencial, meu lugar não é esse. Aqui eu não vou ficar. Tracei meu caminho de planejamento em busca de chegar ao líder diamante. Mas hoje, eu vou compartilhar com vocês a minha conquista maior ainda. Com a minha determinação, com todo o meu desenvolvimento, que eu sempre busco me desenvolver mais e mais, hoje, Savana, eu me apresento para você
como Jane Catiúcia, gerente de negócios Natura e Avon. Uhul! Que a partir de agora vou assumir o setor de Parauapebas. Então, olha o tamanho da minha conquista, gente. O tamanho da grandeza, do momento que eu estou vivenciando. Eu tenho uma trajetória de sucesso com o apoio da Savana, sempre me apoiando, me direcionando, me mostrando. E hoje eu sou uma gerente de negócios. Eu estou conquistando porque também é um sonho de toda líder. É chegar no nível diamante, se manter como diamante, mas nem sempre é como a gente planeja, é da forma que a gente quer. Mas quando a gente se determina, eu dei uma reviravolta na minha vida, eu não voltei mais para o diamante. Eu me tornei uma gerente de negócios. Então, eu quero dizer, fechar aqui a minha frase hoje, que é possível. Desengavete seus sonhos, aquele sonho que você tem guardado. Seja ele pequeno, seja ele grande. Não deixe guardado. Vá em busca de realizar o seu melhor, porque nós fomos criados para viver uma vida incrível. E aqui eu estou em busca de viver uma vida incrível e levar essa prosperidade por onde eu for. Nossa, Jane, nossa, parabéns, minha querida. E que orgulho. Eu fico muito feliz, muito. Você sabe, faz parte da né? minha história, Savana. Você sabe, eu falo muito pra ela, gente, que eu vou estar sempre na primeira fileira para aplaudi-la. Que eu vou estar sempre dando realmente força. E não só isso, vou falar uma coisa pra vocês, viu? Super importante. Ela falou que eu inspiro ela, né? Mas, na verdade, ela é uma grande inspiração. Por isso que eu fiz tanta questão, tô arrepiada, de chamá-la para que ela pudesse vir celebrar junto comigo esses 20 anos como gerente de Natura e agora de Avon. Então, ela é muito especial. Eu tô muito Ela feliz tem uma por estar força, ela tem uma garra, uma determinação tão grandiosa. O quanto, Jane, você me ensina que é possível, o quanto Aprendemos juntas. Aprendemos juntas, né? É verdade. Então, você me ensina sempre que apesar dos desafios, dos obstáculos, sempre tem uma porta de oportunidade, sempre tem uma saída. Então, queridos e queridas que estão nos escutando, quero deixar esse convite aqui, porque o nosso propósito, gravando, né, esse bate-papo, contando a nossa história, é o quê? É falar para você que está nos escutando que você também possa acreditar no seu potencial, que você também possa, como a Jane falou, desengavete, tire da gaveta seus sonhos, tire da nuvem, eu falo muito, tome posse do que você quer. Então, olhe, o sonhar pequeno ou o sonhar grande é o mesmo trabalho, não é, Jane? Mas o que é importante? O primeiro ponto de partida é você saber aonde você quer chegar. É você saber quais são os sonhos que você quer realizar, o que você quer conquistar. E digo para você que com a Natura e com a Avon pode te apoiar nessa trajetória, nessa jornada, para que você possa conquistar muito mais do que você já vem conquistando. Então, estamos aqui, eu e Jane, para apoiar você nessa conquista. E encerro com toda a gratidão desse momento. Viu, Jane? Gratidão por aceitar o meu convite, por se desafiar, para que a gente pudesse compartilhar a nossa história. E eu tenho certeza que você ainda vai brilhar muito, muito mais alto do que você até agora já trilhou. Parabéns, minha querida. Obrigada, gratidão, Savana, pela oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, compartilhando, dividindo as nossas histórias, as nossas conquistas, as nossas superações. Fazer parte da sua história de sucesso de 20 anos é uma honra maravilhosa. Você é uma pessoa grandiosa, uma mulher incrível e tem um lindo caminho, uma linda história de sucesso e vai brilhar muito mais também. E agora somos pares. Que delícia, que prazer, que honra! Vamos nos apoiando agora, vamos, né? Cada uma aplaudindo o sucesso da outra. Vamos juntas? É isso que representa essa empresa maravilhosa. Vamos juntas. Obrigada, gente. Um grande beijo e até a próxima.